Irmãos queridos, eu disse a vocês que nós vamos trabalhar o livro de Filipenses a partir de agora. Conforme eu sempre tenho dito, nosso alvo é estudar a Bíblia. Porque, obrigado, varão. Pode tirar os dois. Pode tirar os dois, caiu aí. Se puder jogar um pano aí, eu te agradeço. Nosso alvo é estudar a Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, irmãos, é muito mais fácil. Sabe por quê? Funciona assim, ó. Conforme você vai estudando a Bíblia, você vai conhecendo melhor a vontade de Deus. E ao passo que você vai conhecendo melhor a vontade de Deus, embora você continue sendo uma pessoa que erra, uma pessoa que peca, obrigado, varão. Uma pessoa que erra, uma pessoa que peca, você passa, conforme eu sempre digo, né? Sempre falo para os irmãos, tente pecar menos, né? Tente pecar menos. Não seja tão justo, mas também não seja tão ímpio. E a Bíblia vai te ajudando. Então, cada reunião cristã que nós temos aqui, ela vai entrando no seu coração e vai te ajudando a fazer revisões. Amém? Para você caminhar melhor. Obrigado, varão. Então hoje, puxa vida, rapaz, nem vi que tinha molhado isso aí, varão. Seca ela aí para mim também, por favor, que nem minha, é da biblioteca. Obrigado. Então, irmãos, cada vez que você vai estudando a Bíblia, você vai melhorando devagarzinho, você vai aprendendo cada vez mais. Eu quero falar sobre Filipenses capítulo 1, a partir de agora, tá? Só vou dar um tempinho do corte, que depois a gente corta, né, a ceia do Senhor. É por isso que é importante os irmãos que estão na internet participarem na hora, porque depois é retirado a parte dos louvores, por questões de direitos autorais, que a gente não viola, e é retirado também a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é o momento de estarmos juntos, quer presentes, quer à distância, ok? Então, só um minutinho aí, né? O pessoal aqui mandando também elogios para o ancião, glória a Deus, né? O pessoal falou que eu emagreci. Pensa que é moleza, varão. Ficar sem comer é difícil, varão. Você viu aquele dia que eu fui na sua casa, né? Ainda bem que eu não dei muito prejuízo, né? Varão. Agora quando o irmão me convidar para almoçar, o irmão pode colocar coisa de rico para eu comer. Ancião, tem que gastar muito? Não, irmão, o rico não come. Rico é só umas besteirinhas, uma folhinha de alface enrolada no negócio, que aí ele chama aqueles negócios de canapé, um pedacinho de pão enrolado com um pedacinho de sardinha, que ele chama de alite. Essas besteiradas aí. Então, comida de rico eu já estou comendo também, faz tempo. Ou seja, não estou comendo nada. Bom, eu falei que ia dar um prazinho aqui, um minutinho só para a gente poder, para eu poder pegar o ponto de corte na edição. Enquanto isso, vocês vão abrindo a Bíblia em Filipenses 1, a irmã coloca aqui, Filipenses capítulo 1, Bíblia Almeida, revista corrigida. Eu quero dar um bom dia para o nosso irmão Américo, que está na França, nosso irmão Jorge Breyer, a Maria Aparecida, a Maria Balbina, nossa irmã Leila Nespoli, a Suélia Carvalho, que está na Bahia, a nossa irmã Michele Grobe, que está na Suíça, nosso irmão Fábio Diego, o Guilherme Bonatti, que está no Paraná, a Maria Balbina e todos os irmãos que estão nos acompanhando. Nesse momento nós temos 61 pessoas fazendo composição dessa igreja. Muitos não aparecem, mas pode ficar à vontade em deixar aí o seu comentário. Obrigado, Michele, Deus te abençoe. Filipenses 1. Eu falei para vocês, na nossa última pregação, como surgiu a comunidade cristã em Filipos. Então, só como uma breve recapitulação. Paulo, ele tem uma visão, juntamente com Silas, com Timóteo e Lucas. E ele tem essa visão, e a visão diz assim: olha, passa pela Macedônia e ajuda-nos. Eles se reúnem e eles definem
que aquilo foi uma visão do céu, que a Macedônia está precisando de ouvir o evangelho. E eles decidem ir para a Macedônia. Quando chega na Macedônia, eles encontram Lídia, uma mulher de oração. Ela estava na beira do rio. Lídia fica muito feliz de encontrá-los, leva-os para casa. Eles falam do evangelho para Lídia. Lídia reforça as suas convicções. Só que Paulo e Silas estão trabalhando agora em favor do evangelho, e a cidade era idólatra. É uma cidade greco-romana. E nessa cidade o que é que vai acontecer? Eles começam a receber uma acusação de que eles estão indo contra os costumes romanos. E por esse fato eles são presos, são açoitados. À noite dá um terremoto. O carcereiro fica com medo. O que eu farei para ser salvo? E aí que entra a frase que eu mais gosto: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aquilo era um convite. E aí? Aí o carcereiro fala: vamos para minha casa. Chega lá, eles terminam de pregar o evangelho. O carcereiro fala assim: tá bom, eu aceitei Jesus. Paulo batiza a família dele, batiza o carcereiro, voltam para a cadeia. Fica lá de novo. No dia seguinte, os magistrados vão lá e falam para o carcereiro: ó, solta esse pessoal aí, porque tem um problema, esse pessoal é romano. Tá, Paulo fala: não vai me soltar, vocês já abriram um processo contra mim, vocês continuam, a gente vai jogar isso aí em Roma, eu estou tranquilo quanto a isso, salvo se vocês vierem até aqui e me pedir desculpa, e aí para mim eu vou embora e estou sossegado. E eles fazem isso, os magistrados. Eles fazem isso, os magistrados. E Paulo vai embora junto com Silas, Timóteo e Lucas. E aí ele manda a carta aos Filipenses. Então esse é o contexto para você compreender agora a carta, que nós vamos estudar os 4 capítulos, claro que não todo hoje. E depois que terminar os 4 capítulos de Filipenses, nós vamos estudar os capítulos da carta de João. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Expliquei a semana passada o que significa ser santo. Quem lembra, levanta a mão. Levanta a mão aí, por favor, mas levante sem medo. Não levanta aí com medo, não. Tá, eu expliquei que ser santo significa que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e você é separado. A palavra santo significa separado. Repete comigo. Então diga assim: eu fui separado para o evangelho. Eu sou santo. Ok? Isso é santo. Os outros santos que você aprendeu, né, São fulano, São beltrano, que são canonizados dentro de determinada fé, não são esses santos que a Bíblia apresenta. Esses santos aqui estão vivos, que são vocês. Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo, ele dá uma bênção aos irmãos em Filipos, porque aqueles irmãos foram muito solícitos com ele. Quando ele apanhou, quando ele estava na cadeia, os irmãos ficaram ali. Então, Paulo começa desejando a eles a paz e a graça. Então, você que é crente e não sabe por que o crente fala a paz e a graça, eu explico. Isso significa que você está desejando para a outra pessoa tudo de bom na vida dela em Cristo Jesus. Então, sempre que alguém lhe cumprimenta com paz e graça, você responde amém. A paz e a graça para você também. Isso é o que significa. Então, cristão não se cumprimenta com oi, tudo bem? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não. Cristão se cumprimenta com a graça e a paz. Eu completo. De nosso Senhor e Salvador Jesus.
Você não precisa nem completar se não quiser. A graça e a paz já é o cumprimento cristão. E Paulo diz que está fazendo súplicas. Paulo está orando pelos filipenses. Irmãos, nós perdemos esse costume. Nós perdemos esse costume. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Não precisa ficar chateado, não. Eu sei que a grande maioria não fez. Quem orou por alguém aqui que não foi eu? Porque por mim todo mundo fala, eu oro pelo Senhor e tal. Não precisa ter orado por mim. Quer dizer, pode orar por mim a hora que vocês quiserem. Mas não é por mim. Quem orou pelo um outro irmão? Ô glória! O pessoal está orando, rapaz. Tá vendo, varão? O povo está aprendendo. Irmão, isso se chama intercessão. Orar pelos outros. Ora pelo irmão Rodrigo, né? Ele está em um relacionamento agora, ora para que dê certo. Não vamos ficar felizes com isso? Não sei nem se já deu errado. Deu não, né, varão? Não deu errado não, né? Então tá bom. Sabe? Ora pela irmã Pompeia. Pensa na luta da mãe dele, da risada. Pensa na luta da irmã Pompeia. Que ela faz com tanto amor, com tanto carinho. Sabe? Ora, irmãos, pelos pais que têm filhos em adolescente, como é o caso da irmã Débora, irmão Jailson, irmão Rogério, irmão Felipe. Ora por eles, para essa criançada crescer. Ora pela irmã Vani, que passou por 2 dores terríveis recentemente, para que Deus dê força, que eu nunca vi uma mulher forte que nem essa. Quisera eu ter metade. Ora, irmãos. Ora para que Deus dê sustentação financeira para a igreja, para nós honrarmos nossos compromissos. Orem pela irmã Rose, que assim como a profetisa Ana, junto com a irmã Cecília e o irmão João, não perdem uma reunião cristã, mesmo diante das dificuldades, que eu sei as dificuldades que vocês enfrentam. Orem pelos irmãos da internet. Sabe, irmãos, a gente precisa se fortalecer na intercessão. Veja que Paulo disse que ele, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Sabe o que é súplica? Não é você chegar e orar, ai Senhor, bom, Senhor, Deus te agradeço, tal. Não, irmão. Súplica significa você entrar numa concentração, numa vibe de concentração, que você é capaz até de falar em língua estranha, tá? Para quem aí é pentecostal. Súplica é isso daí. Súplica é uma vibe que você entra com Deus e você chora sem perceber. O Espírito passa a falar por você. E o Paulo diz que faz isso pelos filipenses. Agora ele dá um motivo. Pela vossa cooperação no Evangelho. Irmãos, olha o privilégio que aqueles irmãos em Filipos tiveram. Cooperar com o Evangelho. O quanto você colabora com o Evangelho? Quanto você coopera com o Evangelho? Quanto você coopera com o Evangelho? Sabe? Pastor, o senhor está falando em sentido financeiro? Também. Cooperar com o Evangelho significa ser completo nessa cooperação. Versículo 6. Tendo certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, olha só que interessante. Paulo está dizendo para eles, em outras palavras, assim, olha, eu tenho certeza absoluta, como eu disse para vocês aqui na ceia, eu tenho certeza absoluta, no que eu sinto sobre vocês, que
Deus, que começou a boa obra na vida de vocês, Ele é fiel para aperfeiçoar. Até que dia? Até o dia de Cristo. Você entende por que eu digo que não tem crente pronto e não tem crente perfeito? É por causa disso. A boa obra começou na sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. A boa obra já começou, irmão. Então você já pode dar um glória a Deus, já pode dar um aleluia. Você que está aí na internet. A boa obra já começou na sua vida. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a boa obra começou. Só que agora ele diz assim, olha, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o dia de Jesus voltar. Então, se você tivesse que usar uma camisa, sabe aquelas camisas que o pessoal gosta de usar? Steve Maceió, já viu? Não tem? O cara vai lá em Maceió, ele compra uma camisa para dizer que ele foi em Maceió, né? Tinha uma que eu achei engraçado esses dias. O cara, eu como passei a fazer esse regime aí, e aí eu, né, tudo que fala sobre alimentação eu vou comendo, e frases eu vou vendo. E aí tinha uma que o camarada usou a camisa assim: eu sou gordo, mas posso emagrecer, e você que é feio. Né? Eu morri de dar risada com aquela frase. Então o que acontece? Se você tivesse que usar uma camiseta, sabe qual é a frase que eu e você deveríamos usar? Sabe qual é a frase? Constantemente em construção. Essa é a frase do crente. Em construção o tempo inteiro. Pastor, tropecei. Fique em paz, você está em construção. Pastor, acertei. Não fique tão contente. Siga, porque você ainda está em construção. Quem está entendendo? O crente está em construção, irmão. O tempo inteiro. A garantia da salvação, que é o capacete da salvação que Paulo disse que nós temos, ela já deve nos sustentar e continuar fazendo com que nós continuemos em construção até o dia de Cristo. Fica tranquilo. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai te sustentar. Ele vai te segurar. Fiquem tranquilos quanto a isso. 7. Como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Olha só que coisa, irmãos. Paulo ficou preso. Só que os irmãos foram lá, sabe? Os irmãos foram lá. Os irmãos fizeram abaixo-assinado, né? Paulo está agradecendo a eles agora. Vocês estiveram junto comigo nas minhas defesas. Vocês estiveram junto comigo nas minhas prisões. Vocês foram participantes da graça. Irmão, a graça de Deus é o maior presente que o ser humano recebeu na vida. E Paulo, ele é o apóstolo da graça. É ele o que mais defende a graça. E é exatamente isso que nós precisamos. Da graça de Deus para ter coragem. Coragem de pregar o Evangelho. Coragem de defender homens de Deus que são atacados. Essa é a coragem que a gente precisa de ter. E Paulo diz: eu sinto esse amor por todos vocês. Ele diz: é natural que eu sinta isso, porque vocês foram muito parceiros, vocês estiveram junto comigo. Versículo 8: porque Deus me é testemunha da saudade de todos vós que eu tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Eu gosto muito da Bíblia Almeida, porque ela usa uns termos muito parecidos com
a língua original. Essa palavra entranhável aqui, ela nos dá a ideia de entranhas, a parte mais profunda do ser humano, a parte mais delicada. Então Paulo usa essa palavra no sentido de que ele tem tanta ternura por aqueles irmãos filipenses que ele não consegue nem descrever em palavras o carinho que ele tem por aquelas pessoas. Já viu uma pessoa que você gosta assim demais mesmo? Você tem aquele carinho profundo pela pessoa? O Paulo usa essa palavra aqui. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Irmãos, eu tenho dito o seguinte: o conhecimento, ele é muito importante para a gente, mas eu sempre ilustro o conhecimento não como esta busca sectária, tá? E não como essa busca curiosa. Depois nós vamos aprender na carta aos Colossenses. O que acontece? Quando Paulo usa essas duas palavras, ciência e conhecimento, ele está falando em conhecimento e compreensão espiritual. Esse é o ponto. Tem muitos irmãos que perdem muito tempo com a internet. Muito tempo. Dizendo que estão buscando conhecimento. Irmão, conhecimento é a Bíblia. É a Bíblia. A gente tem um canal que tem mais de 1.300 vídeos chamado Pela Bíblia. Puro conhecimento da Bíblia. Só Bíblia comentada. Então o irmão está com tempo, vai assistir o canal Pela Bíblia. Tem um monte de respostas, perguntas, pregações. Tem tudo lá. Aí eu consigo orar também para que você aumente o conhecimento. Mas tem pessoas que perdem muito tempo, às vezes, eu sempre tenho citado isso, na internet, achando que está buscando conhecimento. Né? Achando que está buscando conhecimento. Eu quero entender, por exemplo, agora, tem coisa que Deus nem explicou na Bíblia. Já viu que tem coisa que Deus não explica na Bíblia? Tem um monte. Mas o pessoal criou a teologia humana, a filosofia, um montão de coisas. Aí eles tentam explicar Deus. Tem coisas que Deus não explica, irmão. Só que tem uns caras da internet que explicam. Aí normalmente eu prefiro ficar com Deus. Porque às vezes o cara fala tanta besteira. E você sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? Que olha, irmãos, vocês não têm noção. Eu sou igual ao apóstolo Paulo nesse aspecto. Eu tenho uma preocupação espiritual com vocês não têm noção. Vocês não têm noção. De que você aprenda o que é correto. De que você continue andando com Cristo. Se você tomar porrada, você sabe que você tem aqui um pastor que você pode chegar junto. Quem crê nisso? Levanta a mão. Levanta a mão. Você sabe que você tem um pastor que pode chegar junto. Levanta a mão aí que para mim, o dia que você me contou alguma coisa e eu te julguei. Que dia que eu julguei você? Nunca. Eu procuro, irmão, levar compreensão espiritual para você. E conhecimento. Para você transitar melhor nesse mundo. Só isso. Esses dias o irmão me perguntou, um texto lá do Apocalipse, sobre as duas testemunhas. O ancião, eu queria que o irmão me desse uma explicação, porque eu vi um pastor explicando sobre a vara que as duas testemunhas têm, aliás, que o apóstolo João recebeu para medir o santuário. Queria que o senhor me explicasse o significado de cada gomo da vara. Aí eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava.
Eu não sabia se eu mandava o cara ir caçar um bambu e cortar para achar quantos gomos tinha. Que diabo eu quero saber quantos gomos tem a vara que o homem está usando para medir, pessoal? Alguém explica para mim que diferença que vai fazer na minha vida eu saber isso? Sabe o que eu tenho que saber? Eu estou salvo, em nome de Jesus. Sabe o que eu tenho que saber? Que eu tenho que continuar no Evangelho. Sabe o que eu tenho que saber? Que a falta de conhecimento do Evangelho vai me fazer tomar paulada no meio do mundo. Mas eu estou salvo, mas vou tomar paulada. Isso eu tenho que saber. Agora, irmão, sabe? Tem uns... Ancião, sabe o que eu descobri? O que Jesus escreveu na areia, naquele dia que ele falou da mulher. Eu descobri o que Jesus escreveu. Como que esse excomungado conseguiu descobrir o que a Bíblia não diz? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, pelo amor de Deus, parem de buscar falso conhecimento. Fica com arrozinho e feijão da Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. A Bíblia é suficiente. Se Deus quisesse mais do que Bíblia, Ele tinha feito uma coleção. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Então pare, irmão, com esse negócio. Eu já citei alguns mestres que eu acho confiáveis, que dá para filtrar 70%. Já citei. Se o irmão pega um vídeo deles aí, ouve, glória a Deus. Só que saiba filtrar, né? Também não vai acreditar em tudo, né? Não creiais em toda expressão inspirada. Então, eu quero que vocês também cresçam em conhecimento. Eu quero que vocês cresçam, né, em afeição fraternal, espiritual. É isso. Versículo 9. Aliás, 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Aqui, ó. Conhecimento vai te ajudar a caminhar mais fácil, sem você precisar entrar, sem você precisar sair, sabe? Sem você ser pego em um escândalo. Se te acusam, irmão, paciência, acusar é normal. O pessoal acusa mesmo. Esses dias um grande amigo me ligou e falou: olha, estão te acusando na internet, você não vai fazer nada. Eu falei assim: irmão, o que o Senhor Jesus fez quando ele foi acusado? Não lembro. Eu falei: explico. Diz a Bíblia que ele não acusava em revide. O que Paulo fez quando ele foi acusado? O que Paulo fez? A Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Então, irmãos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe, com essas questões. Jesus Cristo, ele disse assim: olha, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem. O problema não é nem quem causa, é quem divulga. Quem entendeu o que eu falei aqui agora sobre a língua? O problema não é quem causa, é quem divulga. Ai daquele por quem vem. (11) Cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pega o texto comigo, que você não ia entender isso lendo sozinho. Cheios de fruto de justiça. Justiça de quem? Olha de quem é a próxima. Que são por Jesus Cristo. Sabe por quê, irmão? A sua justiça e a minha justiça, Isaías 64 diz que são como trapos de imundície. A justiça que você tenta produzir para Deus, ela não vale nada. A justiça que é produzida
na sua vida, ela é por Jesus Cristo. E ela tem objetivo: para a glória e louvor de Deus. Você entendeu a diferença? Se você produz a sua justiça, a glória é de quem? Sua. Eu fiz, eu faço. Se a glória é de Deus, é a justiça produzida por Jesus. Jesus me deu condições de fazer. Jesus me deu condições de contribuir. Jesus me deu condições de levar o irmão no médico. Jesus me deu condições de poder ajudar aquela família. Jesus me deu essa condição. Justiça produzida por Jesus para a glória de Deus. A nossa justiça são como trapos de imundície, que não vale nada. Amém? Então está aqui o texto. Você está entendendo como é interessante você ouvir a explicação da Bíblia pela Bíblia? Você pega um texto desse aqui, você lê direto. Você lê direto. Ah, tá, a justiça para a glória de Deus, tá, acabou. Você leu, sumiu. Eu duvido que você vai esquecer essa explicação a partir de hoje. Que a justiça não é sua, ela é produzida por Cristo e ela tem objetivo para a glória de Deus. 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente. Nota que interessante, irmãos. Você já parou para pensar, irmão? Ser preso? Já parou para pensar? Ser preso? Ficar privado da liberdade? O Paulo falava assim: bom, eu não matei, eu não roubei, fiz nada demais, só estou pregando o Evangelho. E pregar o Evangelho, irmãos, às vezes desafia, viu? Às vezes desafia. Às vezes desafia. Tem gente que se sente ofendido com a pregação do Evangelho. Eu faço de tudo para que ninguém se ofenda com o meu Evangelho, mas tem um monte de gente que se ofende. Eu não posso fazer nada. Ah, então o nosso pastor foi preso. Ô glória, preso porque estou defendendo o Evangelho e vou continuar defendendo. E como disse Paulo, eu não sou cidadão romano, mas eu tenho dupla cidadania, que eu sou cidadão do céu. Então, queridos irmãos, o que nós temos que pensar é o seguinte: tem coisas, tem males da vida que vêm para o bem. Coloque na sua cabeça. Paulo podia ficar muito chateado, muito triste, e dizer assim: ô Silas, você está vendo, velho? Pô, a gente vem, prega Jesus, tomamos cacete em Jerusalém, tive que descer por aquele cesto, preso em Cesareia, aquele barco nós sofremos naufrágio, puxa vida, tanta coisa que aconteceu. Aí Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam, irmãos, que todas as coisas contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Você consegue enxergar um homem que vivia para o Evangelho? Estou preso, mas o Evangelho está ganhando com isso. Você consegue ver o altruísmo desse homem? Eu estou preso. Estamos presos, Silas, mas o Evangelho está ganhando. As minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Sabe onde Paulo chegou? Paulo chegou no Ministério Público. Paulo foi lá pregar para o STF. Sabe por quê? Porque ele foi preso em Cristo. Eu preguei para todo o alto escalão romano. É isso que valeu. Que bom que me prenderam. Sabe por quê, irmãos? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Está ruim a situação? Pensa em como o evangelho pode ser beneficiado por essa situação. E ela vai passar na sua vida. Contribuiu. E ele disse: e muitos do Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões. E agora falam mais confiantemente, sem temor. Irmãos, isso aqui é espírito de cristão. Se a coisa está pegando contra nós, a gente tem que criar coragem para falar mais o evangelho. Paulo reclama de uma igreja que, se não vai me falhar aqui a memória, foi Colossos. Se não vai me falhar a memória, mas eu vou achar ela depois. Paulo disse que ele ficou preso e ninguém foi lá visitar ele, não. Que eu vou lá, fico preso também. Não. A visão do cristão é esta. Está acontecendo porque existe uma permissão de Deus. Está acontecendo porque é para o bem do evangelho. Não é para o nosso ego. Não é para o nosso deleite. É para o bem do evangelho. Verdade que também alguns pregam Cristo por inveja, porfia, outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto eu me regozijo, e me regozijarei ainda. Olha só, irmão. Paulo diz o seguinte: pelo fato de eu ter sido preso, muitos irmãos perderam medo de ser preso também. E agora estão anunciando o evangelho de uma forma mais intensa. O fato de eu, Paulo, ter me resignado, animou para que eles começassem a falar mais sobre Cristo para outras pessoas. E aí agora ele diz: algumas pessoas estão pregando o evangelho porque tem inveja do modo como Deus tem me usado. Eles também querem ter uma reputação igual à minha, de pregador destemido. E existem alguns que têm motivos mais puros. É a pura verdade, irmão. Hoje tem gente pregando Cristo por inveja. Esse cara aí está na internet, então olha, e ele faz um trabalho legal, ele tem 25 mil pessoas que acompanham o trabalho dele. Eu vou montar um canal na internet também. Glória a Deus se ele montar e começar a pregar Cristo. Mas alguns criam tais canais, e o que é que eles passam a fazer? Atacar aqueles que estão pregando Cristo. Vocês já perceberam, irmãos, que nas nossas pregações, de vez em quando, por inferência, eu uso algumas brincadeiras, mas você já viu que eu nunca ataco ninguém que está pregando o evangelho? Já perceberam isso? Eu nunca ataco. Sabe por que eu não ataco? Por causa desse texto. Eu não ataco por causa desse texto. Uns estão pregando Cristo por inveja, por briga, por contenção. Mas outros estão pregando de boa mente. Como que você entende? Tem gente, pessoal, para falar: mas esse cara aí está ficando rico às custas do evangelho. Sim, eu conheço. Você também conhece. Mas de acordo com Romanos capítulo 14, versículo 4,
Esse cidadão é servo de quem? É de Jesus. Então, ele vai se resolver com quem? Com Jesus. O que adianta eu montar um canal na internet para ficar bombardeando esse cara? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Porque tem uns que usam nomes alheios para poder subir no Ibope. Eles vão usando nomes alheios para subir no Ibope. Tipo assim, se eu usar o nome desse cidadão, alguém do canal dele vai me achar. Entendeu? É essa guerrilha idiota que tem, os caras pregando Cristo por inveja, não é? Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, seja com fingimento, seja com verdade, nisto eu me regozijo e me regozijarei ainda mais. E eu faço minhas essas palavras de Paulo. Sabe por quê, irmãos? Para mim o que importa é que Cristo seja pregado. E nós temos feito isso de todas as maneiras possíveis. Se alguns atacam por inveja, porque acham que a internet dá dinheiro, quem ganha dinheiro com a internet, sabe quem é, irmão? Sabe quem ganha dinheiro com a internet? Esse pessoalzinho que tem aí 1 milhão de seguidores. Esse é o cara que ganha dinheiro mesmo. Mas ganha não é pouco, não. Esse é que a juventude gosta. Um canal como o nosso, irmãos, se eu falar para vocês que eu fosse viver de internet, nem meu aluguel eu pagava. Não pagava. Não pagava. Não pagava. Se vocês soubessem o trabalho que dá no canal pela Bíblia, para a gente poder montar, fazer, pagar pessoas para ajudar. E é por isso que a gente está ali pregando o quê? Pega lá o canal pela Bíblia, vê se você acha eu falando mal de alguém. A gente prega o Evangelho. Só. Cristo está sendo pregado. Estão atacando o Edson Reis? Não tem problema, pode atacar. Eu sou apenas um colaborador de Cristo. Cristo está sendo pregado. E vai continuar sendo pregado em nome dele. Nós não nos intimidamos com esse tipo de situação, porque nós estamos pregando o Evangelho. Eu prego o Evangelho, eu não prego um Evangelho, eu prego o Evangelho do Senhor Jesus, assim como Paulo o fazia. Mas ele despertava inveja, o pessoal achava que era desse jeito mesmo. Esse cara aí está fazendo sucesso, né? Eles pensam assim. E a gente, irmão, por outro lado, na singeleza, preocupado com quem está ouvindo a mensagem do outro lado, que eu quero que o irmão receba. É por isso que eu insisto com vocês, assistam o canal pela Bíblia. É para você, é conhecimento que você vai ter. Aí ele diz no 19, porque eu sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. Paulo está dizendo, olha, o pessoal está me prendendo, tem problema, eu vou ser salvo disso aqui. Ora, continue orando por mim, eu vou ser salvo disso aqui. Isso aqui não é salvação escatológica, salvação das prisões. Eu vou ser salvo com a oração de vocês, porque a oração não salva ninguém, mas ajuda a libertar o Paulo que estava preso. Segundo a minha expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim. Você serve a Cristo, não serve? Quando a coisa dá errada, você já parou para pensar, será que eu estou servindo a Cristo mesmo? Já aconteceu com vocês? Será que eu estou servindo a Cristo? Paulo diz, não, pessoal, orem para que eu não seja confundido, tipo, para que eu não pegue essas cadeias aqui e ache que isso aqui é coisa humana, que Cristo me abandonou. Não, olha aqui. Em nada serei confundido, com toda a confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja,
Eu estou pouco preocupado, desde que Cristo seja engrandecido. Se o pessoal me matar, se eu virar um mártir, Paulo diz, Cristo vai ser engrandecido. Se eu continuar vivo, ótimo, Cristo vai ser engrandecido. Eu vou continuar falando de Cristo. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ou seja, o Paulo está tão convicto da salvação dele, se eu morrer, tá bom. Se eu viver, tá bom do mesmo jeito. Se eu viver, para mim é bom, eu vou continuar pregando o Evangelho. Se eu morrer, eu vou ser ressuscitado. De modo que para mim, eu não perco de jeito nenhum. Essa é a história dele. Para mim, viver é Cristo, eu vivo Cristo o tempo inteiro. E morrer para mim é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei, então, o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito e vosso gozo da fé. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, para mim, se eu morrer, é ganho. Se eu viver, estou com Cristo. Se eu morrer, é ganho. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Porque morreu, acabou a carreira terrestre, agora ele vai aguardar a ressurreição. Então ele está com Cristo. Está no lucro. Imagine, por exemplo, quando o apóstolo Paulo for ressuscitado. Não é? Imagine quando ele for ressuscitado na ressurreição primeira, a qual nós esperamos. Não é? Ele vai falar, para mim tudo foi lucro. E tenho esta confiança. Sei que permanecerei com todos vós para proveito e vosso gozo. Tipo assim, ó. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas tem uma coisa, eu não estou querendo morrer não. É isso que o Paulo disse aqui. Eu vou ficar com vocês, que é mais fácil, é melhor para mim. Aqui pelo menos eu venho pregar o Evangelho todo domingo, né? Se eu morrer eu estou tranquilo. Mas dizer para você que eu quero morrer, eu não quero. Essa é a fala de Paulo aqui agora. E eu tenho confiança que ficarei e permanecerei com vocês, para que a vossa alegria aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida até vós. Ele queria voltar à cidade de Filipos. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo e pela mesma fé do Evangelho. Irmãos, nós como cristãos somos militantes do Evangelho. A nossa causa é o Evangelho, sabe? E eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de consciência nesse aspecto. Tem pessoas que militam por diversas causas, são ativistas de diversas causas. Nós precisamos ser ativistas pelo Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto em Deus. Porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Olha que interessante, irmãos. Não fiquem espantados. Não fiquem espantados. Tem gente que vai resistir ao Evangelho mesmo. Tem gente que vai atacar. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nós só não somos consumidos. Sabe por quê? Porque nós estamos no reino de Cristo. Nós estamos no reino de Cristo. Lembra que eu ensinei para vocês semana passada? Ele nos pegou do reino do mundo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino de Cristo, é por isso que nós não somos consumidos.
Dá uma olhada lá no Rio de Janeiro, nos pontos de drogas. Quantas pessoas morrem por dia, por noite? Sabe por que morrem? Porque eles estão no reino das trevas. É por isso. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, irmãos. Quando Satanás foi expulso do céu, ele trouxe 1/3 de anjos que se tornaram demônios. Eu não sei quantos anjos tem no céu. Diz a Bíblia que tem miríades de miríades de miríades, que eu não sei nem quanto é isso aí. Mas são milhares de milhares vezes milhares, que são milhões. E ficou esse montão lá. E o diabo arrastou mais outro montão. O que esse pessoal fica fazendo? Esses demônios. O que você acha que eles ficam fazendo? Irmão, eles ficam o tempo inteiro tentando atazanar a sua vida. Mas sabe por que eles não conseguem? O diabo arrastou 1/3. Mas 2/3 ficaram no céu. Certo? Sabe o que isso significa? Isso significa que existe uma luta acima da sua cabeça. A Bíblia diz que ele é o príncipe da autoridade do ar. Então existe uma luta acima de você. É mais ou menos assim, irmão. Por isso que Paulo diz: revesti-vos da armadura completa de Deus, para que vocês possam ficar firmes e resistir aos ataques do diabo. E aí ele fala sobre as setas do inimigo. Então imagina assim, você vive numa guerra constante. O inimigo, ele fica doidinho para te dar uma flechada. Só que toda vez que ele atira uma, vem mais 2 anjos e te protegem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em volta dos que o temem. Você está coberto, irmão. Você está coberto. O anjo do Senhor está aí. É por isso que nós não somos consumidos. O anjo do Senhor acampa em volta dos que o temem. Quando a pessoa não teme a Deus, ele é consumido rapidamente no meio da maldade do mundo. Então não espanteis. Tem gente que vai resistir ao Evangelho mesmo, porque o diabo é o maior resistente ao Evangelho. E ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Você pode não acreditar, mas ele usa. Só que ele não usa assim, irmão. Põe a mão para trás. Não é assim. Isso é besteira. Ele usa pessoas no pensamento. Ele usa pessoas no coração. Pessoas que maquinam o mal contra você que é servo de Deus. Ele usa dessa forma. Mas tem anjo te protegendo. Fique em paz. Você entende por que você não precisa temer? Você não precisa temer, irmão. Você está na vantagem. Primeiro, que você está no reino de Cristo. Segundo, que você tem um monte de anjo aí te protegendo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, e também padecer por ele. Tem horas que a gente padece, mas padecemos por Cristo. Os ataques não conseguem ser profundos em nós, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto. Vai chegar um momento, irmãos, que todos nós seremos perseguidos, seremos presos, porque somos cristãos. Pelo menos a Bíblia diz isso. Se não acontecer, temos problema. E como eu creio na Bíblia, eu sei que vai acontecer. Então Paulo diz: estejam prontos para o bom combate. E eu termino lembrando: aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel e justo para terminar até o dia de Cristo. Tenha paciência, irmão. Deu um acidente de percurso, tenha paciência. Sabe como é que eu comparo a vida do cristão?
inclusive essa ilustração é do professor Nicodemos. Eu comparo da seguinte maneira: imagine que você pega o carro e vai até São Paulo. Percurso, certo? São Paulo, vinda de Cristo. Momento atual de onde você sai. Ok? Pode furar o pneu no meio do caminho? Pode. Pode. Acidente de percurso na vida do crente. Errei, pequei. Acidente de percurso. Normal. Furou o pneu. Agora imagine que eu pego o carro. Estou indo para Cristo. Pego a 101, furo o pneu. Conserto. Entro na Bandeirantes, furo o pneu. Conserto. Chego na entrada de Valinhos, furo o pneu. Tem coisa errada com esse pneu, concorda? Assim é o crente. Se a vida do crente é uma sucessão só de erros, tem coisa errada com esse crente. Ele não está se aperfeiçoando. Ele precisa rever. Ele completará a boa obra até o dia de Cristo. Se formos infiéis, se furar o pneu, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus abençoe vocês.